Olá, boa noite. Está começando mais um Jornal da Sete. Com o avanço do novo coronavírus, o isolamento social é uma das medidas mais recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para conter o avanço do vírus. Porém, esse isolamento social pode gerar alguns problemas, principalmente a economia. Por isso eu recebo aqui comigo hoje o Marcos Chaves, que é um economista e vai bater um papo com a gente sobre isso. Marcos, eu gostaria de agradecer aqui primeiramente a sua presença e gostaria de já começar perguntando, né? A gente sabe da importância do isolamento social para manter a saúde geral. Só que quais são os impactos desse isolamento social em um aspecto global? Todos os países parando por causa do vírus, o que isso causa na economia mundial? De certa forma, todo esse cenário ele causa uma retração na economia mundial, né? Então nós vemos aí países, grandes potências como Estados Unidos, China, França, né, passando por problemas relacionados à economia em virtude de toda essa paralisação, né? E aí, por exemplo, países como França, né, recentemente têm apelado para o patriotismo, onde eles vêm pedindo às empresas que comprem realmente dos produtos franceses, né? Países como Estados Unidos, né, injetando valores na economia para proteger também sua economia, proteger a questão do emprego, né? China da mesma forma, recentemente o Japão, né? Ontem o Japão já desenvolveu um projeto também de injetar dinheiro na economia para, com ações, né, voltadas para combater a toda essa paralisação, porque se não há produção, não há o comércio, então o país deixa de crescer e isso pode gerar uma série de coisas, inclusive desemprego. Sim. E quanto à nossa realidade no Brasil, como que está, o que esse vírus, o que esse lockdown está causando na nossa realidade no Brasil? Olha, o Brasil, ele havia adotado algumas medidas recentemente de reformas, né? E estavam numa crescente, né? A economia se recuperando. Em virtude dessa pandemia, recentemente, ao final de março agora, a autoridade monetária divulgou um novo relatório onde o PIB tinha uma previsão de crescimento de 2,2%, voltando para zero, né? E existe uma grande possibilidade desse PIB ainda ser negativo, em virtude de todo esse problema causado pela pandemia. É importante que o Brasil tome realmente essas medidas, né, de proteger o emprego, como tem sido divulgado, ajudar aqueles que são microempreendedores com valores para que a economia não fique estagnada. Mas com todo esse cenário, a previsão é que a gente não tenha crescimento no PIB nesse ano. Sim, a gente já viu o cenário mundial, a gente já viu o cenário nacional e agora aqui no nosso município, Governador Valadares. É uma cidade que tem um aspecto interessante, que é uma cidade de comércio. Como que fica a realidade do valadarense dentro de uma realidade onde os comércios e as lojas não podem abrir? O que isso afeta na economia da cidade? Olha, é algo assim muito preocupante, porque nós temos que, de certa forma, prezar pela saúde, né, no contexto geral da população, mas por outro lado tem esse detalhe em relação à economia. Quando se fala em Governador Valadares, nós podemos perceber, como você falou, que a economia é voltada totalmente para o comércio e pequenos serviços, né? Então, assim, muitos empresários, a reclamação de grande parte dos empresários é porque muitos não têm um capital de giro, não têm reservas e trabalham diretamente com aquele fluxo diário. Algumas empresas até conseguem subsistir ao longo do tempo nessa forma. O ideal seria que as empresas tivessem ao longo dos anos um planejamento de reservas, mas devido a toda essa paralisação, afeta grandemente o cenário de Governador Valadares, né? Causando aí até mesmo questões de desemprego, e isso é uma cadeia, porque, por exemplo, uma empresa, ela precisa, às vezes, ela vende a prazo, as pessoas precisam realizar esses pagamentos, então ela fica, às vezes, com falta de recurso no caixa, e também, por essa falta de recurso, ela também deixa, às vezes, de pagar fornecedores. Então, é uma situação muito complicada. Sim. E você acha que a gente está se encaminhando nesse cenário para uma crise mundial tão grave quanto, ou até mais grave do que a crise de 2008, 2009?
Olha, acredito que sim. Alguns especialistas, ou que a gente tem lido recentemente, dizem que os impactos já estão maiores que a crise de 2008, né? E comparam aí, por exemplo, a própria França mesmo comparou recentemente com um cenário tão terrível quanto a grande recessão de 1929, 1930, né? Então, assim, é um cenário que nós, né, nunca vimos nada nesse sentido, né? Uma grande paralisação em vários setores e é algo assim que está, de certa forma, imprevisível, né? A tendência ou as expectativas é que as autoridades, no sentido da saúde, consigam realizar o mais rápido possível um controle, né? Uma vacina, um medicamento, de forma a poder imunizar a população e consiga, de certa forma, voltar a normalizar as questões econômicas. Sim, Marcos, a gente vai para o nosso primeiro intervalo agora. Okay. E no próximo bloco nós vamos continuar discutindo os aspectos econômicos que o novo coronavírus tem trazido para a nossa realidade com o economista Marcos Chaves. Não saia daí.